Boa tarde a todos, pessoal. É um prazer enorme hoje contar com a presença de todos vocês que estão no nosso webinar online. Ele é um webinar realizado em parceria entre o time de engenharia da SKA e uma das nossas grandes parceiras de negócio há bastante tempo, a SolidWorks. Hoje é o nosso último evento dessa série, nosso último evento do webinar dessa série de webinars que nós começamos lá em agosto, né, a falar sobre um produto de simulação, que é o nosso novo produto de simulação da SolidWorks, SimuliWorks. Iremos mostrar para vocês como que funciona para que vocês utilizem essa ferramenta nas suas engenharias, realizando consultorias em projetos de simulação, né, validando produtos, tá? Com essa ferramenta que permite vocês realizarem de forma bastante rápida e colaborativa, né, com a plataforma 3D Experience, dentro da mesma plataforma, trabalhando tanto com as ferramentas SolidWorks, quanto as ferramentas de validação SimuliWorks. Nós fizemos uma série de webinars, né, onde nós iniciamos mostrando para vocês como que funcionava o fluxo de trabalho dentro da própria plataforma 3D Experience Works, junto com SolidWorks, importando os arquivos do Simulation dentro do SolidWorks no SimuliWorks, na plataforma. Depois, no nosso segundo webinar, nós mostramos as capacidades, né, da nossa solução, juntamente com o poder, a escalabilidade da plataforma 3D Experience Works, utilizando a ferramenta de validação de simulação SimuliWorks. No nosso terceiro evento, nós abordamos como que o produto SimuliWorks ele poderia ser empregado nas engenharias desde o início, desde a importação do arquivo CAD, desde a importação do arquivo de simulação lá do SolidWorks Simulation, né, para que a gente pudesse resolver problemas típicos aí à indústria, né? E hoje, pessoal, no nosso quarto e último webinar, nós vamos mostrar como é possível de se trabalhar com essa solução para consultoria de engenharia, né, com projetos avançados, simulações e validações avançadas de engenharia, utilizando a nossa ferramenta de validação. Tá? Essa excelente ferramenta de engenharia, pessoal, foi desenvolvida para todos os níveis, né, de conhecimento, desde analista, projetista, técnicos, engenheiros, tá? Para que vocês testem com confiança os seus produtos, né, em diversos cenários aí de simulação simples e avançados, tá bom? Antes de iniciar o nosso webinar, pessoal, eu gostaria de deixar aqui algumas mensagens, tá? Todos vocês estão com o modo mudo ativado, fiquem tranquilos, no final do nosso evento, a gente vai ter um tempinho ali em torno de 15 minutos, na estimativa é que leve 45 minutos o nosso webinar, para que nós possamos conversar, dialogar aqui, fazendo perguntas, né, respondendo as perguntas de vocês ao término da apresentação, tá? Só para que a gente tenha o controle aí, pessoal, do tempo, tá? A gente tem uma sessão onde as perguntas vão ficar lá no final, mas também vocês podem nos mandar e-mail, tá? Podem também abrir o microfone de vocês, tá? E interajam conosco, tá? Sintam-se à vontade aí para abrir o seu microfone, fazer as suas perguntas, tá? Seja através do microfone ou do chat, tá bom? Posso contar com a participação de todos vocês? Combinado? Enviem as suas perguntas para nós, tá, pessoal? Por favor. Então, quem vos fala aqui hoje, pessoal, é o Felipe, né? Eu sou o Felipe Carvalho. Atualmente trabalho na SK com as ferramentas de simulação, produto SolidWorks, o produto Simulia da Dassault também, tá? Nós temos soluções desde o SolidWorks Simulation, onde ele é dividido SolidWorks Simulation Standard, Professional, Premium, Flow Simulation, Motion, né? Nós temos também o produto SimuliWorks, tá? Que a gente vai apresentar aqui para vocês. Nós temos a linha de produto de simulação da Dassault como Abacus, né, para validação de elementos finitos. Temos também o produto de simulação Simulia, né, na plataforma da 3D Experience, para validação também de elementos finitos, análises estruturais, ou também análises de fluidos. Né? Além disso, temos a ferramenta Xflow também, para validação, né, de projetos na área de fluidodinâmica computacional. Além disso, também temos a ferramenta de simulação de plásticos, né? Hoje eu tenho também a presença aqui no webinar do nosso especialista de plástico, tá? Que pode ser utilizado, né, para diversas validações
na área aí de injeção de polímeros, tá? Então, sou o Felipe Carvalho, eu sou responsável pelo departamento de engenharia da SKA, onde atuo aí há mais de 12 anos, tá? Eu sou também pesquisador na área de CFD e FEA, desde 2010 atuo nessa área com pesquisa, tá? E sou especialista em simulação numérica computacional, tá? O José Pereira, pessoal, ele é o gerente técnico, né, de vendas de simulação Latam da SolidWorks, possui mestrado em simulação numérica, né, o mestrado dele é nessa área de simulação numérica computacional, aplicada ao método de elementos finitos, tá? Hoje ele teve um pequeno imprevisto, talvez acredito que em torno de 15, 20 minutos ele pode estar entrando aí no nosso evento para nos prestigiar aí com a sua presença, que é muito importante, tá? Agradecer também a SolidWorks, né, pela participação nessa série de eventos. É muito importante a gente trabalhar sempre em conjunto, né, com o nosso fornecedor, para que a gente consiga desenvolver a solução cada vez mais, né, como já vem sendo realizado aí pela SolidWorks, né, e em parceria aí com os nossos clientes entregando as melhores respostas de engenharia de validação de produtos. Hoje, pessoal, acho que vocês estão vendo aí, né, nós temos o Lamartine Fontana, vou pedir para que ele se apresente, o Gabriel Caetano também, e o Geberson, tá? Vou pedir para que eles se apresentem aí, tá? Eles vão participar da nosso webinar hoje, trazendo seus comentários extremamente valiosos aí para enriquecer essa apresentação. Olá, pessoal, meu nome é Lamartine, trabalho aí com o Felipe na área de engenharia da SKA, um prazer, espero que vocês gostem do webinar aí. Boa tarde, meu nome é Gabriel Caetano, eu também atuo aqui na área de engenharia, né, onde a gente trabalha com as diversas soluções que o Felipe acabou de reportar. A gente trabalha aqui já há 10 anos, temos bastante experiência aqui e gostaríamos de tentar contribuir com o dia de vocês, passando um pouco das nossas experiências aqui dentro do portfólio de produtos aqui da SimulaWorks. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Geberson Queiroz, trabalho na SKA, departamento de engenharia, junto ao Felipe e o pessoal todo aqui. Tenho mais de 15 anos de experiência na área de projetos de moldes e trabalho na SKA tanto na área de moldes quanto na parte de simulação de injeção de polímeros termoplásticos. Muito obrigado, pessoal, e sintam-se à vontade aí em complementar aí as nossas explicações ao longo desse evento, tá bom? Então, rapidamente, pessoal, vou falar um pouquinho sobre a SKA. A SKA, basicamente, ela está dividida aí geograficamente em 12 escritórios, né, nas regiões Sul e Sudeste, sendo líder aí na América Latina em soluções de engenharia, de design, manufatura, com soluções, né, bem consolidadas, soluções líderes de mercado, né, soluções super válidas e consolidadas aí para projetos, né, projetos mecânicos, projeto elétrico, né, CAD 3D, simulação estrutural, né, seja ela FEA ou simulação também de fluidos com fluido dinâmica computacional, processos com soluções para usinagem, corte e dobra de chapas metálicas e perfis metálicos. Né? Além disso, pessoal, a SKA, como eu comentei antes, né, ela é líder aí no segmento de CAD/CAM, né, no fornecimento dessas soluções. Tá? A SKA é uma das empresas mais tradicionais aí no ramo de tecnologia. Tá? Ela vem sempre oferecendo aí as melhores soluções de design e manufatura, né, para os nossos clientes. Tá? E viemos crescendo aí ao longo dos anos, né, expandindo bastante a nossa atuação nas engenharias brasileiras, sendo aí altamente premiada, né, como a maior revenda SolidWorks. Há mais de 10 anos a gente vem reafirmando esse compromisso com o mercado, né, com os nossos clientes, ao longo de mais de uma década aí sendo reconhecida por parte dos nossos clientes e dos nossos fornecedores. Esse ano, por exemplo, nós fomos a revenda autorizada SolidWorks, né, com mais de 14 prêmios no total, né, entre eles prêmios de multiproduto, PDM, Manage, Simulation, Elétrica, PCB, tá? E de acordo com a visão do nosso CEO, Siegfried Kuhling, visando o crescimento contínuo com soluções de engenharia, de design, projeto e manufatura, a empresa com mais de 30 anos, né, 31 anos, ela foi fundada em 1989, ela vem realizando aí investimento em outras áreas também, né, como a IoT, né, internet das coisas, digitalização, manufatura aditiva, né, engenharia generativa,
Nós temos também, né, a honra de possuir aqui o maior centro de manufatura digital, né, a maior e mais avançada instalação aqui da América Latina, né, para colaboração dos nossos clientes, parceiros que buscam realmente transformar, né, buscam a transformação das suas indústrias, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a linha de tempo da SKA. Ela foi fundada em 89, né, com foco em tecnologias e CAD e CAM para a indústria brasileira. Atualmente, nós temos soluções para a indústria 4.0, tá, com soluções integradas que conectam a fábrica com todos os setores da empresa. Com soluções, então, para as empresas de diversos setores, né, como a indústria de máquinas, equipamentos, manufatura aditiva, com solução para todas essas indústrias que vocês estão vendo ali, moveleira, automotiva, moldes e matrizes, óleo e gás, aeroespacial, automação, civil e bens de consumo, né? Atualmente, a SK conta com mais de 300 colaboradores, né, entre eles técnicos, engenheiros, equipe comercial, né, todos trabalhando junto de forma unificada, tá, para que nós tenhamos um único time que soluciona os problemas aí dos nossos clientes, que dá suporte, que ajuda, né, o nosso cliente a evoluir com seus processos industriais também, oferecendo uma tecnologia sempre pioneira de alta aplicação na indústria, né, e com muita experiência. A gente tem mais de 31 anos de experiência no mercado. Nós contamos também com um time com mais de 10 pessoas para acompanhar os nossos clientes, né, quanto ao uso, quanto aos benefícios da utilização das nossas tecnologias, né, a fim de garantir o uso correto delas, tá, das nossas soluções, e que o seu investimento, né, por parte do cliente nas nossas tecnologias, ele retorne de forma saudável, né, e torne eficiente os seus processos de forma efetiva, tá? Então, hoje, pessoal, falando um pouquinho sobre a agenda aqui, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre a linha de simulação da SolidWorks, tá? Essa linha de simulação, ela é chamada de SimuliWorks, né? E ele é um produto de simulação, pessoal, que é desenvolvido com base na tecnologia Abacus, né? Abacus da Dassault, tá? É uma das ferramentas mais reconhecidas aí na área, né, de elementos finitos, e atuando há mais de 4 décadas, líder do setor há bastante tempo, tá? Então, o SimuliWorks, ele oferece diversos níveis, né, de especialistas, novatos na área, né, engenheiros, analistas, técnicos, o poder de realizar suas análises, né, tanto simples, lineares, mais avançadas, não lineares, enfim, para que eles validem os seus projetos, né, validem os seus produtos, tá, de forma a tomar as decisões melhores do ponto de vista de engenharia, né, que sejam bem fundamentadas e também com maior rapidez, né, rapidez para que a gente consiga entregar um projeto em menos tempo, mas também que ele seja confiável, né, e tenha a sua aplicação garantida, tá? Então, ele faz parte do portfólio de produtos, pessoal, 3D Experience Works, tá? Nossa solução SimuliWorks, tá? Ele trabalha na nuvem, né? O que significa que qualquer engenheiro pode acessá-lo facilmente, né? A simulação pode ser feita sem o uso de hardware, né? Geralmente os hardwares bastante caros, né? O uso oneroso do seu hardware, isso é desnecessário aqui com essa tecnologia, né? E o grande benefício, um benefício adicional aqui seria a entrega mais rápida dos produtos, né? Graças aos recursos de colaboração, compartilhamento de dados, sempre em tempo real nas suas engenharias, tá? Então, basicamente aqui o que nós temos, né? Nós temos a evolução, vamos dizer assim, dos produtos de simulação, né? Onde nós temos aqui o SolidWorks Simulation para as aplicações que vocês já conhecem, né? Que vocês já fazem no mercado de vocês, né? E nós temos a segunda oferta, né, que é a baseada em nuvem, para casos onde nós temos simulações mais avançadas, tá, onde vocês vão trabalhar, né, com uma simulação, provavelmente ela vai ter um material complexo, como vocês vão ver aqui, ou ela vai ter um processo mais avançado, complexo, que você precisa simular, né, ou ela vai ser uma simulação explícita, uma simulação dinâmica que requer mais tecnologia ali no solver para que consiga resolver um contato, então a gente precisa dessas duas soluções, tá? Ele é dividido no Structural Performance Engineer e no Structural Mechanics Engineer, tá? Esses dois produtos, eles fazem parte, né, do pacote de solução em cloud do SimuliWorks, tá? Então, dependendo da sua necessidade, da sua aplicação, tá? Ou nós vamos trabalhar com a linha do SolidWorks Simulation, desktop, né? Ou nós vamos trabalhar, então,
com a linha do SimuliWorks. Dependendo das suas aplicações, então, a gente pode utilizar o cenário baseado na nuvem, por exemplo, para que a gente consiga obter o melhor benefício da nossa solução. Né? Então, como vocês podem ver aqui, quais são as principais características, né, e quais são as necessidades da evolução. Basicamente, fisicamente falando, nós temos uma física muito mais complexa que a gente pode resolver com a nossa tecnologia SimuliWorks. Né? Nós temos também o recurso computacional disponível na nuvem, então não preciso ter um hardware local onde eu vou fazer um investimento, provavelmente ele vai ficar obsoleto no próximo ano, daqui 2 anos, né? O acesso, a flexibilidade que a gente tem de utilizar essa ferramenta é uma solução que tu consegue acessar ela de casa, de forma tranquila, né? Sem um hardware tão robusto como geralmente se tem na engenharia, né? Além da facilidade de uso, é muito simples de ser utilizado. Você pode compartilhar as informações de forma dinâmica, rápida ali na plataforma da 3D Experience, é muito interessante. Né? E os valores da 3D Experience, né? Basicamente nós temos uma tecnologia então baseada no Solver Abacus, né? Uma tecnologia Simulia, tá? Da linha Simulia. O Abacus não linear e multifísica, ele está dentro ali o solver dessa nossa solução, ele está por trás. Né? A gente consegue fazer a computação em nuvem, né? A computação HPC, que vai acessar, vamos dizer, mais cores, né? Mas como se fosse, ele vai acessar mais núcleos de processamento, mais cores do seu computador local, porém na nuvem, né? Então ela vai até 32 cores, né, de processamento. Aí a gente consegue ter aí uma ferramenta com uma alta colaboração rápida, de fácil acesso, então é uma tecnologia muito interessante para que a gente possa evoluir. Né? E aí, falando aí dessa solução, que é uma solução poderosa e escalável, né? A gente tem tudo isso, né, disponível em um único ambiente. Então a gente consegue utilizar, independentemente do nível de complexidade, né, pessoal? A gente pode estar utilizando no nível técnico essa ferramenta, tá? No nível de engenharia mais avançada, né, onde requer mais habilidade, para que a gente consiga fazer análises mais complexas. Né? Então, dependendo do que tu vai considerar na tua simulação, provavelmente a gente vai precisar um pouquinho mais de habilidade, e aí eu aumento a complexibilidade da minha simulação. E falando em complexidade, a gente tem, então, talvez um engenheiro um pouco mais avançado, mais especialista, que vai utilizar soluções do SimuliWorks para fazer as suas validações. Tá? Então, falando um pouquinho agora, pessoal, sobre danos em metais, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, então. Nós temos basicamente alguns tipos de casos que a gente vai trabalhar aqui agora, né? Eu vou falar um pouquinho com o Lamartine aí em danos em metais, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o impacto de alta velocidade com o Gabriel Caetano. Vou falar um pouquinho sobre a flambagem não linear. E aí depois nós vamos fechar a nossa apresentação aqui com os materiais hiperelásticos, com a ajuda aqui do Geberson, tá? Então, iniciando agora, pessoal, com alguns ensaios, né, que a gente pode realizar, pode reproduzir agora com essa ferramenta, o SimuliWorks da SolidWorks, tá? Para que a gente não é para descartar o experimento físico, não. É apenas para que a gente consiga acelerar esse processo e validar, né, tomar uma decisão, vamos dizer assim, validada do ponto de vista da engenharia. Tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês agora esse vídeo, tá? Onde o pêndulo Charpy, né, ele também é conhecido como o teste de impacto Charpy, ou ensaio Charpy, não sei como vocês conhecem, né? Mas ele é um método tradicional, aí, padronizado para a medição da resistência, né? E impactos e deformação ali de um material, medindo como se fosse a taxa de destruição desse material aí para ver o quão resiliente ele é. Né, Lamartine? Então, aqui, eu não sei se vocês realizaram esse tipo de ensaio, né, durante a graduação, durante a engenharia, já viram esse tipo de ensaio? Em termos de resultados aí, pessoal, os resultados, né, que a gente consegue com essa solução, basicamente, a gente consegue representar o que acontece de forma tipicamente falando, né, no material, tá? Então, a gente tem como analisar e considerar, né, esse resultado quantitativo quanto ao impacto, ele vai testar como se fosse energia, né, necessária para que a gente frature aquele material, né, para acontecer a quebra.
Certo, Lamartine? Sim, sim, sim. Eu estava falando antes, acho que estava no mudo aqui, mas inclusive esse ensaio é feito com diferentes temperaturas para até entender o comportamento frágil ou dúctil do material, né? Aham. Algo bem complexo, né? Sim, e E a exatamente. E para que a gente tenacidade do material ali, enfim. Sim, e para que a gente consiga representar isso, Lamartine, o que a gente vai precisar, né? Basicamente, é trazer para cá, né, essa curva do material para que a gente consiga definir os pontos ali, né? Onde acontece ali, onde começa o escoamento no material, né? Onde a gente tem um limite de resistência do material, né? Onde a gente tem lá a provável, né, início da trinca, né, onde a tensão ali vai ser muito baixa e vai acontecer a trinca, né? Então, como tu falou da temperatura, né? A gente também pode fazer ensaio, porque a gente sabe que basicamente a energia necessária para fraturar, né, o material, como tu falou, né, Lamartine, muda drasticamente, né, com o efeito da temperatura. Exatamente, exatamente. E até para Pois é. cenários mais complexos, né? É importante a gente entender como o material ele tem um comportamento não só linear, né? Aham. Exatamente. Então, por isso que é interessante, né, a gente conhecer todo esse caminho, né, saber quando começa o dano no meu material, né, eu vou analisar essa evolução do dano ali, provavelmente com encruamento, né, aí depois a gente vai do caminho A ali ao ponto B do gráfico, né, é onde ele provavelmente vai trincar, né, vai quebrar ali o meu componente, então por isso eu preciso definir sempre esse comportamento do nosso material, né, esse comportamento elastoplástico do material, definir bem isso para que a gente consiga ensaiar isso aqui dentro, né? Então, por isso, né, Lamartine, a gente precisa realizar ainda os ensaios, né? Preciso caracterizar com amostras, né? Preciso ensaiar esse meu material para que a gente consiga, né, inserir esses critérios aqui, por exemplo, de utilidade, se vai ser um material dúctil, por exemplo, a gente precisa conhecer quando que vai acontecer esse dano no material, né, devido à nucleação, crescimento do grão, coalescência de vazios. Então, a gente precisa que esse modelo ele considere a tensão plástica, né, equivalente ao início do dano ali, como vocês viram na curva. Tá? Então, para isso, a gente precisa inserir, com certeza, né, os dados do material para que a gente consiga realizar esses experimentos, né? Exatamente. Tem um próximo vídeo ali, né, que vai mostra toda essa caracterização do material, é fantástico. Perfeito. Então aqui, ó, basicamente a gente vai ter lá, né, dentro do software, a parte da definição do material, onde a gente vai aplicar os domínios de simulação. E aí, vindo para cá, né? Vamos para o software agora, Lamartine. Então, Agora, basicamente, o que tu vai definir, né, Lamarte? Nós vamos definir aí a malha, né? Vamos criar o nosso modelo de elementos finitos, tá? Definindo todos os steps, né? Como a gente vai realizar essa simulação, tá? Então, nós vamos definir ali, por exemplo, como vocês estão vendo, a gente está realizando a definição do contato, né? Bastante importante, né, Lamartine, para que a gente consiga representar, né, como as peças vão se comportar aí durante a simulação, né? As restrições, né? Então vou definir aqui no meu modelo como vai funcionar ali, o que vai se mover, né? O que vai estar livre para que a gente consiga imputar um deslocamento, né? Como que vou deixar ele quanto à rotação, né? Então é muito simples, a gente pode selecionar ali a condição de contorno e aí ir definindo o que a gente vai travar ou vai deixar livre, né? Então aqui, Lamartine, a gente está aplicando o quê? As cargas, né? Então, exatamente. de forma, é complexo, é demorado? Como é que a gente faz para aplicar essa carga aí, Lamartine? É bem simples, é bem simples. Seleciona a face ali e aplica um deslocamento, uma velocidade, uma força. É bem intuitivo, né? Sim, Intuitivo. Intuitivo bem mesmo. tranquilo para o usuário, né? Sim, tranquilo. Agora, o material, as definições do material, né, como a gente comentou anteriormente. Então, basicamente, nós vamos definir aqui os critérios, né, mecânicos com elasticidade, plasticidade do material, densidade. Né? Então, eu tenho que só ir habilitando aqui, né, os critérios, como que eu vou definir o meu material e imputando esses dados da caracterização do material. Né? Então, por isso que a gente diz, é muito importante vocês conhecerem, né, esses dados para que vocês consigam fazer as suas validações de forma real e precisa, né?
E a definição de malha, né, Lamartine? Como funciona? Ó? A gente tem até o assistente aqui, né, para definir como que a gente vai criar a malha, né, se precisar alterar ali os elementos, né. É muito interessante porque nós conseguimos, através do Feature Manager que ele está mostrando aqui, né, gerenciar todos os recursos, tá? Então, se, por exemplo, eu preciso editar ali o meu elemento, né, ele está linear, eu preciso um elemento quadrático aqui, eu preciso mudar o tamanho do elemento, eu preciso mudar o tipo de elemento. Então, basicamente, através desse assistente, você vai selecionar o item que você quer fazer a modificação, né? Então, vai ser uma restrição, né, Lamartine? Sem querer, deixei lá uma translação que eu não marquei. E aí? Tá? Sim, fica bem visível aí, né? Com certeza. O software, ele é fantástico, ele ajuda em todos os sentidos, tanto visualmente quanto funcional, né? É bem simples e intuitivo mesmo, de fato. É bem simples e intuitivo, né? E a grande vantagem, né, Lamartine, é que aqui o que a gente está fazendo, né? A gente está passando nos passos de tempo ali e analisando o que acontece como se tu fosse colocar uma câmera lenta lá no ensaio, né? Exatamente. Faz todo sentido, né? Eu não quero ver um resultado final, eu quero ver um resultado ao longo do tempo, né? Faz todo sentido. Se eu quiser ver em algum tempo específico ali, eu consigo selecionar, enfim, né? Claro, se eu quiser o resultado final, eu vou para o resultado final, né? Mas faz todo sentido ver o resultado ao longo desse tempo, né? Sim. E aqui é bastante interessante porque a gente consegue colocar a velocidade, medir, por exemplo, quanto é o deslocamento necessário para que a gente consiga representar, né, mecanicamente o que está acontecendo ali do pêndulo Sharpie, por exemplo, né, ou da análise do impacto, tá, desse ensaio, tá? E como o Lamartine falou, né, ao longo do tempo ali, nós temos as iterações, né? Então, a cada incremento, ele representa um tempo físico, né? E aí tu pode ir clicando, como vocês viram ali, é bem simples, né? Vou clicando e vou analisando, tá? Então tá, muito obrigado, Lamartine, aí pela tua contribuição, tá? Fica à vontade aí em me interromper em qualquer momento, tá? Então, o que nós temos aqui? Deixa eu só voltar aqui um slide que ele sem querer passou. Ó, nós temos basicamente, então, que no ensaio de tração, né, nós temos o corpo de prova, onde ele vai ser submetido ali aos esforços, né, que vai tender sempre a esticar, né, até a ruptura. Geralmente, esse ensaio, né, ele é realizado num corpo de prova com a sua forma e dimensão padronizada, quantidade e etc, né? Até recentemente, eu acho que o Caetano, né, o Gabriel realizou esse ensaio, né, em parceria com um laboratório aqui, para um material bem específico, né? Para que a gente conseguisse obter, digamos, esses resultados, né? E compará-los ou reproduzir no software algo que acontece na prática. Então, basicamente, o corpo de prova ele vai ser, por exemplo, fixado numa máquina, né? Essa máquina é uma máquina padrão aí de ensaio, que vai aplicar esses esforços aí, que vai aplicar de forma crescente, né, geralmente, na direção axial, tá? E aí nós temos esses resultados, né, que é basicamente o que a gente estava analisando anteriormente para aquela simulação, né, onde eu vou conhecer o limite de escoamento, né, eu vou traçar aqui a inclinação para conhecer o módulo de tangente do meu material, né, eu tenho um limite de proporcionalidade, eu tenho um limite elástico do material, depois nós temos ali a região do encurramento, né? Nós temos o Yield Point, nós temos até o Ultimate Strength, e é lá onde nós estávamos trabalhando anteriormente. De novo, na região plástica, né, que a gente vai trabalhar aqui no gráfico Breakpoint, para que a gente consiga traçar, vamos dizer assim, né, esse resultado, né, através desse diagrama tensão-deformação, que provavelmente foi obtido, né, através de um ensaio destrutivo, aí, né, um ensaio de tração, tá? A gente trouxe o gráfico de tensão-deformação para cá, para o material, para que a gente consiga analisar esse comportamento do material, né, do ensaio, tá? Desde o início, né, até o posicionamento lá, inicial, com as cargas inicial, até a ruptura, tá? Para que a gente consiga passar pelas etapas da extração, né, da tensão máxima de tração que a gente consegue naquele material, definir a tensão de escoamento, né, definir tensões de ruptura, analisar a região do encurramento, né, a região de restrição também, tá? Então, definir bem esses pontos aí, tá? Vamos para o software agora, né? Então, dentro do software aqui, dentro do SimuliWorks, como que a gente faz aí, Caetano, para definir esse ensaio, né?
Basicamente, qualquer tipo de estudo que a gente vai trabalhar aqui dentro do SimulaWorks, eles são bem semelhantes, né? Vai mudar o tipo de carregamento que a gente vai colocar, etc, né? Então, por exemplo, uma etapa fundamental é essa que a gente está vendo na tela agora, que é a relação à caracterização do material, né? Então, aqueles nossos ensaios que a gente acabou de fazer, eles são extremamente importantes para que a gente possa conhecer como o nosso material ele se comporta, podendo ser um aço, podendo ser outros materiais mais complexos que não têm um comportamento tão trivial como a gente conhece, né? E aí a gente pode pegar essas informações, então abastecer no software e nesse caso aqui fazer, digamos, uma prova real de um ensaio de tração que a gente acabou de ver, né? Ou seja, a gente calibrou nosso material, a gente vai reproduzir aqui dentro do software a mesma situação do ensaio experimental, definindo as fixações das extremidades, definindo a pressão ou força que vai fazer a tração desse material, né? E aí, dentro do software, seguindo as etapas, a gente pode ir aqui já acelerando, caindo para a parte final aqui. É interessante que dentro da plataforma a gente tem esse assistente lateral, né? Ou seja, ele vai te mostrar exatamente qual etapa que você já fez, o que está faltando realizar, né? Como nesse caso, novamente, aqui no Feature Manager de resumo, onde eu posso trocar o tipo do meu elemento. Então, é muito simples, utilizando uma ferramenta que é poderosa, como a gente conhece outras também, né? Mas aqui, de uma forma muito intuitiva, a gente descobre ali se está faltando algum item que a gente não realizou, se eu não coloquei algum contato de uma forma errada, se eu não coloquei um carregamento de forma incorreta, e aí a gente vem para a parte de resultados, onde a gente consegue novamente correr ao longo do tempo aqui e ver exatamente o ponto onde a ruptura começou, por exemplo, né? Tudo com base naquela informação de material que a gente acabou de fazer, que é essencial a partir do experimento, né? Então, a gente consegue reproduzir a mesma situação aqui, ou seja, ter um material calibrado para que a gente possa fazer simulações mais complexas, como a gente vai ver em seguida, né? Sim, e é interessante aqui, Caetano, né, como você falou, que a gente consegue analisar até a altura, inclusive realizar depois, possivelmente, a medição, né, da região Isso. ali do pescoço, a região do alongamento, né, e verificar essas novas medidas, né, essas novas áreas, né, verificar essa região do alongamento ali, o quanto que ficou, por exemplo, o comprimento do corpo de prova em determinado step, né. Então, isso é como se a gente realizasse, vamos dizer assim, né, aquela análise, né, experimental, porém de forma numérica, tá? Então, para quê, né? Geralmente Temos para muito mais informação, né? Ou seja, eu posso ver a cada instante lá no meu experimento, ele é esse passo de alongamento e fratura, ele é muito rápido, né? Aqui a gente pode ver exatamente instante a instante o resultado que a gente deseja. isso, e aí descobrir talvez ou um deslocamento máximo, né, que o material vai resistir, né, ou definir também a tensão máxima no modelo, né, tu consegue chegar mais próximo de dados que antigamente tu só conseguiria, tu dependeria, vamos dizer assim, do ensaio de tração, enfim, né, para que você conseguisse realizar obter esses resultados. E aí tu ficava na mão, geralmente, da precisão também dos aparelhos, né, da medição que tu tem, né? Então, às vezes, com pequenas deformações, né, e é um pouco complexo da gente conseguir essa precisão, né, até mesmo na avaliação da tensão, né? Então, a gente consegue detectar, às vezes, essa variação de deformação, porém, a gente tem a imprecisão, né, que é isso que o Caetano falou aqui, a gente consegue, desde o início do ensaio, né, conduzindo ele de forma correta, para que a gente elimine, vamos dizer assim, aqueles pequenos erros, né, que vão contribuir para a falha. Então, a gente consegue eliminando assimetrias, falhas de leitura, falsa leitura da máquina, etc., para que a gente consiga obter um resultado de forma mais correta possível, né? Passando aqui para o próximo, então, falando um pouquinho de impactos aí de alta velocidade, né? Então, nós temos basicamente, nesse caso aqui de impacto, alta velocidade, nós temos máquinas, muitas vezes, né? Que realizam esse ensaio de impacto em alta velocidade, tá? Para que a gente consiga ter, vamos dizer assim, a aplicação, né? Tanto pontual de velocidade, da tensão, enfim, a gente consegue fazer essas simulações. Tá? Então, com a crescente demanda, vamos dizer assim, da segurança, né, nessa indústria, por exemplo, automotiva, né, ou confiabilidade das máquinas, indústrias no geral, né, a gente precisa validar esses produtos, às vezes, quanto a esses ensaios, né, de impacto em alta velocidade ou num curto espaço de tempo, e aí a gente precisa realizar essa
avaliação do dano, das características, né, desse impacto nesses materiais complexos, geralmente destrutivos, né, ou em máquinas também de ensaio de impacto, né, geralmente em alta velocidade. A gente precisa caracterizar isso, né, por diversas questões, segurança e etc, né. E aí, geralmente, as forças dos materiais, elas são aplicadas de forma estática, né? Porém, a gente sabe que a gente consegue realizar aí de forma mais correta, considerando realmente o dano de impacto, né? Que isso muda muito, né? E vai aumentar a qualidade da tua resposta, da tua validação de produtos e confiabilidade, né? Então, a gente consegue considerar o efeito de acelerações, né? Consigo considerar os efeitos da velocidade no meu ensaio sem fazer as simplificações de forma estática trabalhando, né? Então, aqui nós podemos, quem quiser contribuir também, né, nós podemos fazer aqui uma análise com vocês, agora eu vou mostrar o vídeo já, né? Mas basicamente como que a gente faria essa simulação do impacto, né? Como que a gente faria a definição desse modelo dinâmico, né? Explícito. Então, nós temos aqui as etapas, tá? Nós vamos ver ela na prática agora, tá? Desde a definição do teu modelo de elementos finitos, tá? A aplicação aqui das etapas, né? Da definição do step dinâmico, tá? Então, a definição dos contatos, fixações, que mais? Cargas, né, no teu modelo, as restrições, se vai fazer com simetria ou não, nesse caso nós vamos aplicar simetria, aplicação da velocidade, tá? Então, aqui a gente fez a importação, né, desse modelo, tá? Então, eu importei meu arquivo para cá, para trabalhar dentro da plataforma, né, da 3D Experience Works. Vou realizar, então, a definição do meu estudo, tá? E vou seguindo agora aquelas 10 etapas, tá? Então, esse vídeo, ele é bem passo a passo, tá? Para mostrar aqui todas as definições, né? Então, eu vou criar, primeiramente, o meu estudo, né? Crio um modelinho de elementos finitos, tá? Depois, eu tenho aqui em procedimentos como criar a definição do meu tipo de step, né? Então, nesse caso, a gente define aqui o step dinâmico explícito, tá? Onde vocês vão determinar ali os parâmetros do step de vocês, né? Considerando o tempo, né? Considerando o melhor incremento possível para que vocês consigam resolver essa simulação de forma bem fácil, de forma bem prática e resolver o problema, né? Depois nós vamos resolver aqui as propriedades do contato, tá? Então, aqui, não sei, né, se Lamartine ou Caetano, vocês têm alguma coisa para comentar dos contatos, mas eu acho muito interessante, né? Essa ferramenta que a gente está mostrando aqui, da definição automática do contato, né? Então, tu vai definir as propriedades gerais do contato, né? E aí o software vai localizar as faces que estão em contato para que tu defina ali as propriedades que tu atribuiu, né? Eu imagino que a gente tenha um grande conjunto, por exemplo, né? Essa parte de definir a interação entre as partes é sempre um problema complexo, né? Então aqui, se a gente tiver sempre o mesmo tipo de comportamento, a gente define a propriedade desse, como ele vai se comportar, né? Nesse caso, por exemplo, foi definido um atrito ali, e aí a gente especificou a partir de um contato global que as peças, de forma geral, teriam o comportamento do atrito especificado anteriormente. É bastante simples e acelera esse processo, que ele pode ser moroso em algumas situações, né? Assim como a gente também pode criar par de contato isoladamente, né? Definindo diferentes tipos de comportamento, né? Então, vai de acordo com o problema físico. De forma local, né? Ou de forma automática, né? Nós temos exatamente. As ferramentas de detecção, né, com faces, arestas, peças também, componentes em si, né? E aqui a gente está mostrando, né, a aplicação das condições de contorno. Então, como vocês veem, né, vocês têm ali uma aba de comandos abaixo, onde vocês podem ir alterando, né? Então, eu posso realizar primeiramente ali a definição dos meus procedimentos, depois eu posso clicar ali em modelo e definir a malha, né? Depois eu vou definir ali as minhas restrições com os contatos, né? Eu vou passando através dessas abas, né? E ele vai disponibilizando todos os comandos para mim ir trabalhando e aplicando na minha simulação, né? Então aqui a gente realizou aqueles passos, né, da definição do modelo de elementos finitos, né? Depois nós criamos o step dinâmico explícito, né, para definir ali as etapas, as iterações do meu modelo, tá? Aí depois nós definimos o terceiro ponto, né, que era a definição lá dos contatos
os contatos entre os componentes, né, de forma automática ou de forma manual, selecionando as faces, como quiser, né? Depois, nós fizemos aqui, mostramos agorinha, né? A restrição, então nós mostramos para vocês como realizar a aplicação ali da restrição, né? Do engaste ali da parte de trás do tubo, né? Do ponto, onde a gente selecionou ali o ponto para deixar ele fixo com rotação, né? Tudo na mesma interface, né? Então definimos um ponto, chama de ponto virtual no tubo, né? Para deixar ele com a rotação livre, tá? Esse tubo de cima que está apoiado apenas com contato. Então, restringimos um ponto, né? Deixamos ele com a rotação, a restrição livre ali para rotação. Depois a gente selecionou a metade aqui para aplicar simetria, né? Então, eu estou resolvendo metade do problema, vocês vão ver, depois dá para mostrar o resultado simétrico também, né? Mas como vocês podem ver, é um corte, tá? Aplicamos a velocidade, né? Então, esse tubo vai rotacionar aqui com uma velocidade que a gente definiu ali, de 75, acho que foi, né, radianos por segundo, né, Caetano? Isso, exato. E aí, a velocidade inicial, né? Isso, a velocidade inicial de rotação, né? E aí, definimos, então, todo o nosso modelo finito, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o solver. E aí, esse solver, né, como vocês viram ali, ele pode ser ou na tua máquina, dependendo do tipo de hardware que você tem, né? Você pode rodar até 4 cores de processamento local, tá? E ou, como nesse caso, tu pode selecionar também a opção Cloud, tá? Onde você vai utilizar o hardware da SolidWorks, que vai estar disponível na nuvem para vocês. Então, vocês não precisam, obrigatoriamente, ter uma máquina de 32 cores. Vocês podem usar o serviço de cloud da Dassault, tá? Para o processamento, às vezes essa é uma dúvida, né? Então, para o processamento, sim, pode utilizar até 32 cores rodando no cloud, né? Utilizando o recurso de processamento da SolidWorks, tá? Depois nós temos aqui a extração de resultados. Então, notem que tudo funciona na mesma plataforma, na mesma interface, né? Então, a gente consegue analisar desde o modelo CAD 3D até a aplicação do teu modelo de elementos finitos, vamos dizer assim, com todas as restrições, né? Ensaiar isso aqui dentro e pós-processar os resultados de forma interativa aqui dentro da tua plataforma, tá? Agora, vou correr um pouquinho aqui que a gente está estourando no tempo, falar um pouquinho sobre flambagem não linear, né? Então, sobre a flambagem não linear, nós temos aqui um experimento, né? Onde nós temos aqui as colunas sob compressão axial, né? As quais elas podem falhar, né? Tanto ao escoamento quanto à flambagem, né? Então, quando se trata basicamente de colunas curtas, né? O modo predominante de falha ele vai ser escoamento, né? Mas quando a gente tem o contrário, né? Quando a gente não tem colunas curtas, né? Eu tenho uma coluna mais comprida, a gente tem geralmente a falha por flambagem. Então, nós temos aqui como calcular dentro do software, tá? Essa flambagem, né? Vamos dizer assim, ela é um modo crítico de falha, né? Porque ele ocorre instantaneamente, sem aviso prévio, né? Que a gente fala, né? Então, a tensão crítica, né? De flambagem, ela tem que ser menor do que a tensão de escoamento do material. E aí, por isso, a gente precisa conhecer aí os critérios que a gente chama de carga crítica, né? Então, nós temos como calcular essa carga crítica, né, o P crítico, através dos métodos de Euler, né, o Essinger, e aí nós temos como calcular essa carga crítica dentro do software. Né? Então, ela seria o quê? Né? A carga, basicamente, que o teu componente vai suportar, sem que ocorra flambagem, obviamente. Né? Também consigo chegar na tensão crítica, tá? Que é a tensão máxima ali para aquele P crítico, né? Ou a tensão crítica para, a tensão máxima para a tua carga crítica. Né? Então, qualquer carga que tu colocar a mais, calculou o P crítico, tu pode colocar o P crítico aqui em cima, beleza. Qualquer carga que tu colocar a mais, vai acontecer a flambagem, né? Então, a gente tem a teoria de Timoshenko para justificar isso, né? E, geralmente, a gente pode calcular aí com elas as extremidades, né? Biarticulada, apoiada, enfim, isso vai mudar, né? E aí, a gente sabe lá que o P crítico ele vai ser calculado por π vezes 2EI dividido por L ao quadrado, né? Me corrijam aí se eu estiver falando bobagem na equação, tá? Isso a gente está falando no ponto linear, né? E se a gente quiser, em determinada coordenada, por exemplo, calcular, a gente consegue também calcular utilizando o método de Euler, né?
através dessas equações e dependendo aí do tipo de extremidade, né, biarticulada, a biarredondada, engastada livre, engastado articulado, né, o biengastado, a gente vai ter a sua definição ali de comprimento, tá? Falando um pouquinho então sobre materiais hiperelásticos, né, como borrachas, né, então a gente tem espumas também, tecidos biológicos, né, olha essa curva de material, né, eles apresentam um comportamento elástico não linear, né, se pegar uma borracha e esticar ela, você vai entender mais ou menos, né, o que a gente considera desse comportamento aqui dessa curva, né, então, para a modelagem desse material, a gente precisa de modelo constitutivo bem mais complexo, né, do que a gente está acostumado, tá? Que dependem de diversos parâmetros, né? Então, a gente está falando, em geral, aí, de componentes, de parâmetros que a gente precisa realizar experimentos. A gente não consegue sair desses experimentos, tem que fazer ainda o ajuste de curvas neles, né? Então, a gente sempre busca, vamos dizer assim, um modelo teórico, né, que vai mais melhor reproduzir aí o que a gente tem nos experimentos, tá? Mas a gente vai precisar de literatura, obviamente, para definir esse material, né? E aí a gente consegue definir isso, mas definir um elastômero geralmente não é uma tarefa tão simples, tão trivial, né? A gente precisa de geralmente uma simulação computacional, né? Uma ferramenta computacional que vai te ajudar aí a definir, em função do modelo constitutivo, né? Vai te ajudar a definir esse material e fazer a escolha do modelo, né? Aqui nós temos um software, né? Um modelo de material, né, Jefferson? Esse modelo está sendo analisado aqui, tá? Esse é um modelo, vamos dizer assim, mais adequado, vamos dizer assim, para essa borracha, né? Que tem uma deformação grande, né? Ele é altamente, vamos dizer assim, deformável, né? Ele é um material hiperelástico, né? Quando a gente trata de elastômeros e polímeros, né, a gente tem essas peculiaridades, né? É um material que a gente é de maior difícil controle, então a necessidade da simulação, a gente poder ter uma simulação de um material desses ajuda bastante no nosso processo. E aqui com o software a gente pode fazer tanto a simulação de compressão do material, para verificar como está a elasticidade desse material, onde está o escoamento desse material, e a gente pode submeter aqui também, na conformação, a gente pode colocar elementos de temperatura, para fazer também a vulcanização desse material, né? Exatamente. Então, simular como se fosse um processo mesmo de vulcanização, né? O processo todo, né, de vulcanização. Não apenas testar as resistências desse material, como é que está a fluência dessa borracha, o quanto que ela vai perder de elasticidade ao longo do tempo e tudo mais, mas a gente também pode submeter ali, simular um BADOC, uma conformação, e adicionar temperatura ali para fazer a simulação desse processo de vulcanização. Software excelente. Interessante, Jeff. Então, basicamente, o que a gente precisa, né, quando a gente está falando no material em si, né, primeiro, a gente vai ter que definir os coeficientes, né, baseado em relações constitutivas que são definidas por um modelo, né, a gente vai ter que realizar a interpolação, né, pelo método de mínimos quadrados, né, baseado numa literatura científica com base nos experimentos, a gente vai ter que cruzar essas informações baseadas em um ensaio que tu vai pegar lá de uma curva de tração, compressão uniaxial, biaxial, né? Tração equiaxial também, ou biaxial, e também esses elementos simples, e aí trabalhar com isso para que a gente consiga definir as constantes do material e conseguir ensaiar essa borracha de forma correta, né? Então, como o Jefferson comentou, né, a gente pode realizar essas simulações com esses materiais aí de borracha, tá? Considerando efeitos térmicos também, tá? Nós temos borracha isolante com material não linear, que pode ser utilizado também em simulações com contato com atrito, grandes deslocamentos, né? Gráficos de espessuras, né? De hidroformagem, né? Que mais? Cavidades fluídas também, iterando aqui com a tua estrutura, né? Com grandes deformações, que mais? Flexão, como vocês viram ali, né? Com materiais que podem ser materiais mais complexos, né? Com plasticidade, efeitos de contatos também mais complexos, mais demorados, né, do ponto de vista de simulação, né? E aí, o que a gente viu aqui até agora, né, pessoal, nessa série de webinars, é que os próximos passos da tua engenharia provavelmente vai ser trabalhar com simulações não lineares e simulações com eventos dinâmicos, né? Às vezes ou com alta velocidade. Como que a gente pode fazer isso?
Então, nós temos essa solução, tá? Que é a solução da SolidWorks, né? Que é o SimuliWorks, que utiliza o solucionador, o solver do Abacus, né? O solver do Abacus explícito, que é um solver preciso, robusto, que está disponível agora para todos os usuários SolidWorks. Tá? Então, vocês podem resolver esses tipos de problemas que são complexos, avançados, problemas de engenharia que tu pode realizar, por exemplo, teste de queda, ou considerar contatos complexos, impacto, esmagamento, como vocês viram ali, contatos com grande deformação, materiais complexos, utilizando essa solução, que é o Structural Performance Engineer, né, que é o SimuliWorks, e também o Structural Mechanical Engineer. Tá? Então, nós temos duas soluções do SimuliWorks para que vocês consigam utilizar no dia a dia de vocês e obter essas respostas, né, mais avançadas. Então, só para fechar aqui, pessoal, nós temos uma mensagem final aqui para vocês, né? Então, dependendo da complexidade da tua solução, né, nós vamos ter uma ferramenta disponível, tá? Então, simulações do nosso dia a dia, casos mais simples, lineares, simulações que eu consigo resolver com SolidWorks Simulation, eu vou continuar utilizando o SolidWorks Simulation Desktop para resolver essas simulações. Onde eu tenho casos mais complexos, ou como eu mostrei aqui ao longo dessa série, né? Seja com materiais, sejam com contatos avançados, né? Sejam com grandes deformações, tempo, incremento, análise com alta velocidade, nós temos simulações, às vezes, que não podem ser resolvidas com Simulation Premium. E aí é que nós temos, então, os produtos que eu mostrei aqui nessa série de eventos, né? Que é o SimuliWorks, baseado na tecnologia Abacus, né? Nós temos, então, dentro da plataforma da 3D Experience, uma ferramenta mais robusta, né, para que os analistas consigam, pessoas mais especializadas consigam utilizar essa solução e resolver físicas mais complexas, né, ou simulações na nuvem, simulações que vocês não conseguiriam resolver no modo desktop de vocês, né? Então, para fechar, não sei se o Lamartine ou o Caetano concordam aqui comigo, né, mas a gente pode utilizar o SimuliWorks para lidar com problemas complexos, né, de engenharia, como a gente viu aqui, né? Não sei se o Jefferson vai concordar comigo também, mas a gente tem ferramentas aqui para modelar a plasticidade com materiais como borracha, hiperelásticos, né, mais avançados, né? Também temos o poder, né, de trabalhar em nuvem, o que permite que a gente consiga resolver grandes casos, né, simulações maiores, né, num tempo computacional menor, tá? Sem falar, obviamente, do benefício da colaboração, né? Nós temos aí a plataforma da 3D Experience Works, que vai nos ajudar muito aí no desenvolvimento do nosso produto, né, do nosso projeto, num tempo menor, tá? Então, muito obrigado, pessoal, a todos os presentes, muito obrigado pela participação de todos, tá? Deixei aqui os e-mails, tá? O meu e-mail e o e-mail do José Pereiras, tá? Que provavelmente ele participou de todas as séries aqui até agora conosco, mas não pôde entrar hoje, infelizmente, né? Mas nós temos aqui, então, agora um tempinho, pessoal, para que vocês façam perguntas, para que a gente entregue algumas respostas para vocês agora também, né? Para que a gente troque um pouquinho aí de experiência com vocês sobre o SimuliWorks, sobre essa série aí que vocês viram conosco até agora, tá? Muito obrigado a todos, né, que participaram conosco até agora. E agora eu vou pedir ajuda aí dos universitários que estão online aí comigo para a parte das perguntas, tá? Temos perguntas? Vamos ver aqui. Tá? Quem quiser também, pessoal, pode abrir o seu microfone aí e realizar a pergunta, tá? Pode escrever também no chat, tá? Não tem nenhum problema. Temos perguntas? Acho que o José está aqui. José Pereiras, tudo bem? Acho que ele está sem áudio, né? Ele escreveu ali no chat, tá? Deixa eu ver aqui.
Olá, José Pereiras. Tudo bem? Nos escuta? Agora sim, agora Agora sim. sim. Epa, estava Tudo do bem, início. meu amigo? Oh, tudo bem, tudo bem. Lamartine, Jefferson, Gabriel, Felipe. É incrível. Parabéns. Apresentação muito, muito boa. É, muito boa. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, José. Infelizmente você não conseguiu participar conosco desde o início ali, né? Mas do que você acompanhou da nossa apresentação aí, José, Eu o que acompanhei tudo. Estava do toda, início. Sim, sim. o que tu pode contribuir aí com os presentes, com as pessoas que estão É online, do ponto de vista da importante. SolidWorks? Isso. A gente já está trabalhando há muito tempo dentro da SolidWorks. Então, é, SimuliaWorks está trazendo todo o poder de Abacus, né? Que Abacus, como alguns de vocês podem conhecer, muitos de vocês possivelmente não, é o solver, o motor de cálculo do ponto de vista não linear mais poderoso no mundo. Por quê? Porque ele foi criado para isso. Então, com Simulia, como falou muito bem Felipe, com SolidWorks Simulation você vai chegar a cobrir muitos casos industriais, mas se você tem esses casos que a gente apresentou hoje, que é casos de dano, casos de borracha, casos de flambagem, né? Aí o uso de SimuliWorks tem duas vantagens principais. A primeira é a integração total com SolidWorks Simulation. Então você já pode começar com SolidWorks Simulation e vai finalizar em SimuliWorks. E depois o que eu falei, que já você vai ter todo o poder, né, da plataforma aí. Então, bem legal isso. E agora, né, José Pereiras, nós temos também uma solução, o FMK, né, o Fluid Dynamics Engineer da Uhum. SolidWorks, para trabalhar também em conjunto aqui na plataforma da 3D Experience Works, né, assim como o SimuliWorks, para aplicações de fluidodinâmica computacional, né? Isso é. A gente está falando muito, muito de poder de cálculo, mas uma coisa que o simulador. Hoje, a gente, não, nós cinco, estamos no mundo da simulação. E muitas vezes um erro, acho, cultural que temos, né, é que a gente trabalha culturalmente de uma forma isolada. Tudo o que você falou hoje de cálculo estrutural, agora cálculo CFD, também temos o cálculo de injeção plástica, tudo isso está acontecendo dentro de uma plataforma de colaboração e comunicação. Que isso, na verdade, o que vai trazer é que a gente pode, usuários, vai poder distribuir a informação das simulações na toda a companhia, né? Então isso é importantíssimo e já não é somente um documento, um PDF, uma imagem da simulação, sino que você está compartilhando propriamente a simulação em tempo real. Sim, interessantíssimo, né, José? E trabalhar também em conjunto sempre com o SolidWorks, né, que é a ferramenta aí, a base, né, também dessa tecnologia, né, que vai permitir também que você realize, né, quem já tem o seu SolidWorks Simulation, já utiliza, né, para fazer as validações dos seus projetos, pode continuar utilizando, né, José, o Simulation, sim, e ter o produto SimuliWorks também, né? Eu acho que a vantagem de quem já trabalha com esse mundo de simulação do SolidWorks é que a SolidWorks ela sempre pensa no benefício do usuário. Então, todas as simulações que vocês fizeram até hoje, o seu legado lá, né, de simulação no SolidWorks Simulation, ele pode ser utilizado, ele pode ser reaproveitado, né, José Pereiras, aqui dentro do SimuliWorks. Então, não vamos pensar que acabou o produto, não, não tem nada a ver, a gente consegue complementar, né? Então, essa solução é uma solução complementar, onde vocês podem utilizar ela, às vezes, de forma pontual para um projeto, né? Ou trabalhar de forma colaborativa com toda a tua empresa, né? Então, a plataforma 3D Experience Works pode ser utilizada, né? Incrível, muito, muito bem falado. E na verdade, como você fala, o que vai fazer para esses usuários
Com certeza você pode começar com SimuliaWorks sem problema sozinho, mas para aqueles usuários que já estão usando o SolidWorks Simulation, o que vai acontecer é eles vão poder explodir sua experiência, os modelos já feitos em SolidWorks dentro da plataforma. Então, não está perdendo nada, ao contrário, está ganhando todo o potencial ainda mais que você agora tem na plataforma. José, temos uma pergunta aqui. Como é oferecida essa solução? Né? Então, basicamente, eu entendo que é uma licença que você está perguntando aqui, né, Rogério? Mas a solução ela é ofertada da seguinte forma, né? Você pode fazer como se fosse um aluguel da solução, né, José Pereiras, por 3 meses, Isso. por 6 meses ou por um ano. Exatamente. Então, dependendo do seu caso, da simulação que você quer realizar, dependendo da física, a gente pode utilizar o SimuliWorks na opção do SME, né, do Structural Mechanical Engineer ou do Professional Engineer, depende do caso de simulação, tá? Então, caso tenha interesse, né, você pode nos mandar um e-mail ali, ou deixe seu contato aí, que a gente pode fazer o contato com você também para explicar melhor, né, essa questão de preço, de como que funciona, né? José, ele pode ser utilizado, mais uma pergunta aqui, ele pode ser utilizado de forma local? É assim, na verdade, é uma solução que trabalha na nuvem, né, José? Porém, para que o usuário execute, faça o solver, vamos dizer assim, resolver o problema, na hora de rodar o estudo, ele pode ser de duas formas, né, José? Local, utilizando o hardware disponível no seu computador. Isso. Ou você pode, obviamente, vai ter que só comprar os créditos para utilizar a nuvem, né? Utilizar até 32 cores de processamento utilizando o serviço cloud da SolidWorks para rodar, né, executar essa simulação, certo? Certo, totalmente correto. É assim. Perfeito, acho que, José, estouramos o tempo aqui, não temos mais perguntas também, tá? Muito obrigado, então, pela participação de todos, pessoal. E um abraço, até a próxima. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns, meus amigos. Até mais. Obrigado. Muito obrigado. Parabéns a todos. Obrigado.